Vamos dar continuidade hoje, né, ao estudo do livro. Tá indo, não, é? O pastor Glaico começou na semana passada a falar sobre a parte 2 do livro, que é essa parte aí, fomentando a comunidade. Hoje nós vamos falar sobre oração e, antes de começar, naturalmente, vamos fazer uma oração. Então, se coloque aí nesse espírito. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui na Tua casa, em culto ao Senhor. Muito obrigada porque grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós. Muito obrigada por tão grande salvação que temos em Cristo, o nosso firmamento, o motivo pelo qual não somos abalados. Muito obrigada porque, de fato, Ele venceu a morte, de fato, aquele túmulo está vazio, e é nisso que toda a nossa fé está firmada. Muito obrigada por tão grande salvação em Cristo Jesus. Muito obrigada pela vida dos meus irmãos e irmãs que se encontram aqui essa noite, que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações sobre os propósitos profundos e sublimes do Senhor para essa instituição que é a igreja local, e que nós possamos a cada dia, Senhor, fomentar essa comunidade sobrenatural e espiritual no nosso meio. Que o Senhor me livre de falar qualquer coisa errada aqui essa noite, e que nós possamos ser a cada dia transformados pelo poder da pregação do Evangelho de Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Então, gente, só para fazer uma rápida recapitulação de tudo que a gente foi vendo até aqui, na parte 1 do livro, o Mark Dever ele vai introduzir o conceito que ele trabalha em cima o livro todo, que é que a comunidade, a igreja é uma comunidade totalmente diferente de qualquer comunidade, relação feita aí fora, porque a nossa relação, o amor, né, que a gente cultiva aqui, não está baseado em experiências próximas, em gostar das mesmas coisas, em personalidades similares. Ele está baseado na obra de Cristo nas nossas vidas. Então, é algo totalmente espiritual, uma comunidade espiritual. E essa é a base de todo o argumento, de tudo que ele traz no livro. Então, na primeira parte, nos 4 primeiros capítulos, né, dessa primeira parte, ele vai introduzir esse conceito. E aí, nessa segunda parte, ele vai para algo um pouco mais prático. E aí o pastor Glaico pregou na semana passada, né, a respeito da pregação do Evangelho, que é um dos instrumentos utilizados por Deus para fomentar esse tipo de comunidade no nosso meio. E hoje a gente vai falar sobre a oração, que é o segundo instrumento. E aí, só a título de curiosidade aqui, essa palavra fomentar, ela significa cercar de cuidados para criar ou fazer crescer, estimular. Desde o início está sendo falado aqui que essa obra é feita por Deus, né? Mas o que a gente vai ver no livro é que nós temos algumas responsabilidades sobre como manter, cuidar, para que essa nossa comunidade continue da maneira que ela tem que ser. Até porque, se a gente fizer uma rápida autoanálise em relação a tudo que está sendo falado no livro, a gente vê que, muito naturalmente, se a gente não se cuida, a gente passa a exercer uma comunidade que está baseada em outras coisas. Por exemplo, aquele capítulo que a gente estudou, o Evangelho e mais outras coisas. Então, é natural que a gente tenha que cultivar e manter isso. Então, esse livro ele é engraçado, eu não sei se todo mundo está lendo ele ou já leu, é a segunda vez que eu estou estudando ele. E o autor faz uma coisa que ele sempre dá a introdução do próximo capítulo na conclusão do capítulo anterior. Quem está estudando ele para trazer já deve ter percebido isso. E ele termina o capítulo anterior com essas frases aí, ó. Comunidade com largura e profundidade sobrenaturais só pode surgir por meio de fé sobrenatural. E fé genuína, fé sobrenatural, dada por Deus, tem 2 ingredientes, a palavra de Deus e a oração. E ele vai, né, falar sobre isso
E hoje a gente vai focar nessa segunda parte aí, sobre a importância da oração e mais especificamente, não, eu não sei se sou eu, mas tá indo e voltando, tipo, fica alto e fica baixo. Entendi. Legal. Mais especificamente, oração no contexto comunitário, no contexto coletivo, nós, enquanto igreja local, orando. Esse questionamento aí é a base de todo esse capítulo. A oração é um meio comum para realizar fins sobrenaturais. Então, como pessoas comuns que buscam cultivar comunidade sobrenatural podem ignorar a oração? É meio que uma provocação que ele faz através dessa pergunta, e o que ele vai tentar trazer ao longo desse capítulo é como a oração em comunidade é um pilar fundamental para que a gente justamente alcance isso aí que tem sido falado, né, a respeito ao longo do livro. Essa comunidade sobrenatural, para que a gente, não sei se alcançar a melhor palavra, mas que a gente mantenha essa obra, né, porque alcançar dá a sensação que a gente que vai fazer, e naturalmente é uma obra de Deus. Mas para que a gente mantenha um ambiente propício para que isso aconteça, a oração em comunidade é fundamental. Então, como que a gente pode ignorar uma oração focada nesse objetivo, de fomentar uma comunidade sobrenatural, relacionamentos sobrenaturais, baseados exclusivamente no Evangelho, nas nossas orações? Não tem como, né? E o capítulo é dividido nesses 5 pontos aí eu vou tentar trazer de forma breve, né, mas tocar em todos os assuntos. Então, ele divide assim. Primeiro, ele fala sobre a importância da oração coletiva para a igreja local. E aí ele vem no segundo e no terceiro ponto do capítulo. Ele primeiro explica pelo que devemos orar coletivamente, depois como devemos orar. No quarto ponto, ele vai falar sobre como nós podemos orar pela igreja em particular, e no final tem a conclusão. Então, vamos lá, né? Para falar sobre a importância da oração coletiva para a igreja local, ele toca nesses 2 pontos aí, ele centra nesses 2 pontos. Primeiro, que a oração coletiva ensina o povo de Deus a orar. Quem aqui não nasceu em um lar evangélico vai entender isso de forma muito prática, mas a gente não simplesmente, sei lá, converte e aprende a orar. A gente aprende muito por repetição, por imitação. Então, às vezes, para quem, por exemplo, Dani, que eu sei que nasceu num lar evangélico, Belinha também, naturalmente, talvez vocês não percebam, porque desde muito pequena vocês foram criadas nesse meio. Mas, para mim, quando eu cheguei aqui na Irmão com 14 anos, eu não sabia fazer uma oração, né? Então, a gente aprende muito por repetição. E aí, o primeiro ponto da importância da oração coletiva que o Mark Dever toca é que a oração coletiva ensina o povo de Deus a orar. E aí, não somente questão de palavras não sei, as formas, né, que a gente ora, tem todo um scriptzinho, mas se a gente for parar para analisar as nossas orações, se nós formos levados só ficar ali no nosso individual, sozinhos, normalmente as nossas orações elas tendem a ser centradas em coisas físicas, em coisas temporais e em coisas que nos afetam exclusivamente. Então, se você parar para fazer uma autoanálise aí rápida das suas orações essa semana, perceba o tempo que você investe orando sobre coisas sobrenaturais, sobre os planos sobrenaturais de Deus, sobre a igreja, e perceba o tempo que você investe dentro da sua oração para orar sobre coisas relacionadas à sua vida, aqui na Terra, sobre você, sobre a sua família, o seu emprego, né, tirar carteira, não sei o quê. Não que essas coisas não sejam importantes, que não devamos orar sobre essas coisas, nós devemos orar sobre todas as coisas. Mas, se nós
nos deixarmos somente por nós mesmos, as nossas orações ficam assim, fracas demais, né? Se a gente for pensar que as nossas orações são baseadas somente nisso, é muito pouco próximo do que é o que significa orar, né? Então, a oração coletiva aqui na igreja local, ela ensina o povo de Deus, ela deve ensinar o povo de Deus a orar sobre as coisas de Deus, sobre os planos de Deus. Se semana após semana nós estivermos aqui e tivermos contato com orações que priorizam coisas sobrenaturais, que priorizam a pregação do Evangelho, que priorizam a edificação da igreja, que priorizam orar pela pregação que nós escutamos, naturalmente isso vai desenvolvendo em nós nos ensinando a orar mesmo, nos ensinando que esse a ênfase que deve ter a nossa oração, não somente coisas terrenas, coisas passageiras, mas principalmente coisas perenes, coisas relacionadas diretamente ao reino de Deus e aos propósitos de Deus para a nossa vida, porque, afinal de contas, isso aqui vai passar e não é 1% do motivo pelo qual nós estamos aqui. E aí, no segundo ponto, que parece meio óbvio, né? A oração coletiva é uma experiência coletiva, não diga, Sherlock. Mas é muito interessante, porque quando nós estamos aqui orando juntos, né, o que nós estamos fazendo? Em uma só voz, falando com o nosso Pai. Isso é fundamental para quem está conversando sobre criar um senso de comunidade ou cultivar um senso de comunidade sobrenatural que ultrapasse essas relações sociais que nós temos, né, essas amizades por conveniência. É fundamental que a gente se lembre quem nós somos, por que nós estamos aqui. Quando nós oramos e falamos com o nosso Pai, o que faz com que Deus seja o nosso Pai, né? O que nos une aqui em uma só voz? Então, todos estávamos perdidos nos nossos pecados, escravos das nossas próprias vontades, e em algum momento da nossa caminhada aqui nessa terra, nós somos achados por Cristo, né? E foi gerado em nossos corações um arrependimento genuíno e uma fé salvadora. Sério? Estava tão confortável. E uma fé salvadora que transformou as nossas vidas, que mudou o rumo da nossa existência. E aqui estamos juntos orando ao mesmo Pai, né? Através do mesmo Filho. Então, quando estamos aqui orando coletivamente, temos essa experiência coletiva, e essa tem que ser a base de tudo que nós vamos fazer enquanto comunidade, o fato de que nós temos o mesmo Pai, né, que fomos resgatados por Cristo Jesus, e que, independente das nossas diferenças, independente de se gosta de fulano ou se não gosta, se tem uma relação boa ou não, etc., Jesus te salvou, Jesus perdoou o seu pecado e, da mesma forma, fez com seu irmão que está aí do seu lado. Que é a experiência mais profunda que essa. Difícil, né? Então, resumindo aí esse primeiro ponto, a natureza didática da oração coletiva, né, ensina o povo de Deus a orar, e essa natureza comunal da oração coletiva edifica essa própria unidade que nós estamos falando tanto aqui. No segundo ponto, ele fala sobre pelo que devemos orar coletivamente, né? E aí ele passa meio que essa listinha aí de 4 pontos que a nossa oração coletiva deve transitar. Quem está lendo o livro sabe, já foi falado aqui muitas vezes, o livro ele é voltado para líderes, né? Para pastores e líderes de igreja. Então, muitas vezes, a linguagem é muito voltada para isso. Mas a gente pode aproveitar muitas coisas aqui também. Então, se às vezes eu ficar falando de uma forma assim, você deve chamar a pessoa para orar dessa forma, entenda isso. Esses 4 motivos aí, segundo Mark Dever, eles devem ser fomentados coletivamente, ou seja, de uma forma contínua, enquanto nós estivermos aqui no templo orando em comunidade, esses 4 pontos devem estar aí sempre nas nossas mentes, né?
Então, primeiro ponto, adoração. O que é adoração? Uma oração focada em louvar a Deus por quem Ele é. Nós, normalmente, temos dificuldade de fazer esse tipo de oração. Na realidade, eu não sei se está todo mundo lendo o livro, mas é muito proveitoso, gente. Nessa parte específica, depois vocês leiam lá e comparem com a vida de oração de vocês. A gente tem muita dificuldade de seguir assim, uma lista. A gente acaba fazendo tudo meio que ao mesmo tempo e nada direito. Então, o que é adoração? Uma oração focada em louvar a Deus por quem Ele é. Normalmente, a gente começa a adorar a Deus, saúde, e aí, no próximo instante, a gente já está, na realidade, agradecendo a Deus pela salvação. Ou seja, já não é mais uma adoração só focada no que Ele é, já está numa ação de graça sobre algo que Ele fez. Então, a gente tem um pouco essa dificuldade e se a gente se concentrar em ficar ali, ele até põe lá no texto, né? É um capítulo bem mais prático, então ele dá algumas dicas práticas, assim, ele chega a falar, se você se concentrar, né, em orar, aqui eu estou falando você, gente, é oração coletiva, né? Vê uma pessoa, dirige a oração e a igreja vai orando junto. Se você ficar ali os primeiros 5 a 10 minutos da sua oração concentrado apenas em adoração, será que a gente consegue fazer isso? Assim? Mas, para fazer isso, a gente tem que ter um pleno conhecimento da palavra de Deus, né? Para conhecer quem Deus é. E se a gente se esforçar dessa forma, é extremamente edificante, porque você vai sendo mostrado ali, convencido, né, recitando a palavra de Deus de volta, de quem Deus é, e naturalmente você faz essa associação de quem você é, vê essa distância, e cada vez mais parece que seu coração vai se enchendo, né, de amor e de gratidão por esse Deus. Mas então, só para ficarmos atentos, a adoração não é ação de graças. Confissão. Confissão é uma oração focada em considerar o horror das nossas ofensas para com Deus. Nós também temos dificuldade nessa oração, principalmente aqui no contexto da igreja. Normalmente você fala, Deus me perdoe por todos os meus pecados, né? Você não quer correr o risco do seu irmão que está do seu lado ouvir o que você está confessando. E aí a gente já pede perdão por tudo e já emenda com agradecimento por Jesus Cristo, pela salvação e amém, né? Mas o que Mark Dever defende, é muito interessante, é que se você realmente se concentrar em confessar os seus pecados e com essa perspectiva do quão horrendo é a sua ofensa para com Deus, isso pode ser muito proveitoso para você, porque às vezes, principalmente a gente que está aqui, né, há muito tempo na igreja, semanalmente você está aqui 2 a 3 vezes, você está acostumado com a linguagem e tudo mais, e às vezes parece que o perdão de Deus ou que a nossa ofensa a Deus é uma coisa trivial, assim. Às vezes a gente fala da cruz de Cristo como se fosse uma coisa trivial e dos nossos pecados, principalmente, como se fossem coisas mínimas, né? Afinal de contas, tem pessoas que fazem coisas muito piores que você, né? A gente sabe como é que a nossa mente funciona. Então, se a gente se concentra nessa etapa aí da oração, de confessar os nossos pecados e de realmente contemplar o que significa essa ofensa a Deus que você está cometendo, isso é muito proveitoso para que, de fato, você tenha essa experiência completa aí de arrependimento, né? Terceiro ponto, que aí sim é a ação de graças, né? Oração de agradecimento. É uma oração focada em anunciar que não temos nada que não tenha nos sido dado do alto. Então, de fato, é importante que agradeçamos a Deus, né, sobre todas as coisas, e se a gente começar a agradecer, é impossível parar, assim, das maiores às menores coisas, né, porque tudo nos foi dado por Ele. Só ter essa atenção para não confundir as etapas aí da oração. E por último, ele fala sobre súplica, que é a oração focada em fazer pedidos a Deus. E aí a gente é muito bom nisso, né? Em pedir as coisas para Deus. Mas é interessante, e ele volta a falar disso aqui, normalmente, por sermos criaturas caídas, né? Normalmente os nossos pedidos também estão focados em coisas terrenas e individuais. Então, se você fizer uma autoanálise das suas orações, seja aqui no templo
ou seja individual, normalmente os seus pedidos eles são focados em coisas terrenas, cura de doenças, abertura de portas, né, enfim, e coisas relacionadas a você. Então, o máximo que você ora assim para outras pessoas é a sua família, né? Às vezes seu marido, seus pais, etc. Isso é muito complicado. Não é que você não deva orar em relação a essas coisas ou pedir em relação a essas coisas. É natural. Até por isso que a gente agradece tudo que a gente tem não é dado do alto. Então, é natural que você peça as coisas a Deus. Mas se as nossas orações são focadas e concentradas somente em coisas individualistas e terrenas, tem alguma coisa errada na nossa espiritualidade, tem alguma coisa errada no nosso entendimento da palavra de Deus, no nosso entendimento de igreja e da nossa missão aqui na Terra. Então, principalmente no contexto que ele está trazendo aqui, que é uma oração coletiva, ou seja, uma pessoa dirigindo essa oração e a igreja ali orando junto, é importante que as nossas súplicas elas também estejam, ou principalmente estejam, focadas em propósitos espirituais, né? Nós aqui na Terra temos uma missão muito clara dada por Deus, que é pregar o Evangelho e edificar a igreja, e assim nós glorificamos a Deus. Então, se as nossas orações não estão focadas nisso, nesse propósito sublime de Deus, tem alguma coisa errada aí no nosso entendimento, no nosso modo de agir. E também, para finalizando aqui essa questão, a oração coletiva ela vai muito moldar a nossa oração individual também, né? Como eu comecei a falar, a gente aprende muito por imitação e por repetição. Então, se aqui nos nossos momentos de oração coletiva a gente fizer orações voltadas, né, aos propósitos espirituais, aquilo vai sendo inculcado em você e, naturalmente, quando você estiver orando individualmente, a tendência é que você também consiga deixar um pouco de lado essas questões individualistas e terrenas e foque nos propósitos espirituais. Então, depois de falar a respeito do que nós devemos orar, né, ele fala sobre como nós devemos orar, até porque forma aqui também é tão importante quanto conteúdo. E ele traz aqui 2 pontos que a gente vai tocar. De novo, parece meio óbvio, né? A oração coletiva deve ser coletiva. Mas a questão é que, muitas vezes, a oração coletiva parece mais com alguém vindo aqui na frente falando e a igreja escutando passivamente aquela oração. Enquanto que não é assim que deve ser. A oração coletiva, se uma pessoa for dirigir essa oração, ela tem que justamente guiar a igreja em oração. E a igreja tem que participar ativamente dessa oração. E ele traz aqui alguns pontos, eu não vou ler todos, mas só para ficar claro o ponto do autor aqui nessa questão. Desculpa, gente. Então, algumas dicas práticas que ele dá aqui. Ore dizendo nós em vez de eu. Ore em voz alta. Diga amém, porque quando toda a congregação se une no amém no final da oração, nós concordamos formalmente. Então, aqui são algumas dicas para quando estamos orando coletivamente, uma pessoa vindo dirigir a oração. E o segundo ponto é que a oração coletiva deve ser exemplar. E aqui ele volta na questão de como a oração coletiva ela é didática. Então, é exemplar no sentido de dar exemplo mesmo. Nós aprendemos a orar através da oração coletiva, através da oração na igreja local. Então, é fundamental que ela esteja pautada nos princípios corretos, né, alinhada à vontade de Deus e não uma vontade individual. Aí aqui alguns pontos também que ele traz. Por exemplo, ele coloca aqui, incentive os líderes a refletirem antecipadamente sobre as orações que farão. Às vezes a gente tem uma sensação de que tem que ser uma coisa muito ali na hora, né, oração, você vai lá e faz, mas
É justamente o contrário, incentivar que você refletir sobre aquilo que você vai orar. Então, quando você for chamado aqui à frente a dirigir uma oração, que você reflita sobre o que você vai estar trazendo à igreja, porque você vai estar dirigindo a igreja naquele momento, coletivamente aqui e agora, mas você também está dando exemplo de como a igreja deve orar individualmente em outros momentos. As pessoas vão tirar o seu exemplo de oração daquilo que a gente ora aqui, né? Estimule uma cultura em que é normal falar a Escritura de volta para Deus, isso que é muito importante, né? A gente parece que a gente fica meio com medo de fazer isso, não sei, mas é extremamente profundo, porque você vai sendo tocado e ministrado por Deus quando você vai orando a palavra de Deus, né? Então, enfim, são alguns exemplos aqui práticos que ele dá, coisas que ele exerce lá na igreja dele e que, para quem está vindo dirigir um momento de oração, é importante pontuar. Então, resumindo essa parte, a oração coletiva tem que ser coletiva, ou seja, se você está vindo aqui dirigir a igreja em oração, lembre-se disso, de que é uma oração coletiva, então não foque só em você, e também ela deve ser exemplar, ou seja, tem uma questão didática que é importante aí, e não só para o momento em que você vai estar orando, mas você vai estar dando um exemplo de como orar para a igreja individualmente. Apesar do foco dele aqui apesar do foco dele no livro, né, nessa parte de oração, ser a oração coletiva aqui no templo, nós em uma só voz, é inevitável falar da oração também em particular, até porque é uma parte fundamental da nossa espiritualidade, da nossa vida enquanto cristãos, orar individualmente, né? Então, a igreja local, ela é um ponto fundamental do plano redentor de Deus para a humanidade. Diante dessa verdade, nós precisamos orar pela nossa igreja local. Nós precisamos orar pela igreja local. Nas nossas orações particulares. De novo, fazendo uma autoanálise aí das suas orações. Pensa aí essa semana os momentos que você tirou de oração e dentro desses momentos, qual a porcentagem foi destinada a orar pela igreja, né? Normalmente, se a gente for sendo deixado levar, né, pela nossa natureza, é uma porcentagem muito pequena, se é que existe essa porcentagem. E isso é muito grave, porque isso denota que a nossa fé está um pouco estranha, o nosso conhecimento da palavra talvez não está sendo o mais correto, porque a igreja local é parte fundamental do plano de Deus para a humanidade. Nós temos a missão de pregar o evangelho, essa é a nossa principal função aqui na Terra, nós estamos aqui para anunciar as boas novas de Cristo, e nós estamos aqui para receber as pessoas que vão se convertendo, que vão sendo convertidas, e em comunidade nós ajudamos uns aos outros, né? Nós vamos nos auxiliando na caminhada cristã. Então, aprove a Deus que fosse assim, em comunidade, nós nos auxiliando internamente e trazendo as pessoas lá de fora. Então, é vital a igreja local, é vital o que acontece aqui nesse prédio. Diante disso, se nas nossas orações individuais a gente não separa uma parcela considerável de tempo para orar pela igreja local, algo está errado no nosso entendimento do motivo pelo qual nós estamos aqui na Terra, né? De novo, se as nossas orações individuais são focadas apenas em nós mesmos, nas nossas necessidades, nas pessoas próximas a nós, em coisas terrenas, provavelmente nós estamos naquela visão consumista de igreja, nós estamos naquela visão consumista de relacionamentos, nós estamos perdidos aqui, entorpecidos pelas coisas desse mundo, e então a gente precisa de fazer essa análise,
O livro é muito legal, porque da primeira vez que eu estudei ele, eu fui extremamente confrontada, e agora eu estou sendo extremamente confrontada de novo, e eu acho que se daqui a 6 meses estudarmos de novo, vai ser a mesma coisa. Mas aí, nesse capítulo, ele traz 4 incentivos, são coisas que ele trabalha na igreja dele, tá, gente? Então, são 4 incentivos que ele traz para os membros da igreja dele, de forma sistemática, para que eles orem individualmente pela igreja. Só que deixando claro que não é só essa listinha, não é só esse incentivo, mas o foco também está muito na oração coletiva e como ela vai moldar a oração individual. Então, esses 4 incentivos são incentivar as pessoas a orarem por aqueles que elas conhecem dentro da igreja, que talvez seja o primeiro passo mais natural mesmo. Incentivar as pessoas a orarem por aqueles que elas não conhecem dentro da igreja, e aqui é extremamente sobrenatural, porque eu conheço a Belinha, eu tenho uma certa relação emocional com ela, um certo apego, uma empatia, então talvez eu vou gastar ali muitos minutos da minha oração orando por ela e vai ser tranquilo, mas você se dedicar a orar por uma pessoa que você não conhece, você não tem nenhuma relação emocional, concorda? Então é puramente espiritual, uma obra de Deus mesmo. E, naturalmente, você ali orando por uma pessoa que você não conhece, em algum momento isso vai gerar, né, sei lá, não sei se é um desejo ou um ímpeto de ir lá e conhecer, né? E assim os nossos relacionamentos vão sendo estreitados, baseados nas coisas corretas. Incentivar as pessoas a orarem pela pregação que ouvem. E incentivar as pessoas a orarem por uma cultura de igreja bíblica, ou seja, a preocupação do membro comum da igreja com a saúde da igreja que ele está inserido, né? Gente, eu não sei se foi muito bom mesmo, assim, eu me senti meio estranha estando aqui depois de tanto tempo, mas eu espero que tenha dado para entender, porque estou caminhando para a conclusão aí. Pregar e orar, esses são os meios comuns de Deus para realizar o sobrenatural na igreja local. Então, são os 2 pilares, assim, a pregação do evangelho, uma palavra bíblica estranha, né, mas tem que falar assim, e a oração. É sempre importante, quando a gente está falando desse livro, lembrar que a comunidade que está sendo falada aqui, que está sendo desenvolvida, ela é dada por Deus, né? Ela é uma comunidade sobrenatural. E por que ela é sobrenatural? Porque ela é consequência natural do agir do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para cultivar relacionamentos baseados em interesses, personalidades parecidas e tudo mais. E é só através desses 2 pilares que isso vai acontecer, né? Da pregação da palavra, você sendo constantemente, sistematicamente confrontado pelo evangelho, né? Sendo lembrado de quem você é, de quem Deus é, essa distância entre você e Deus, o fato de que você precisa desesperadamente de um Redentor, e o fato de que você tem esse Redentor na figura de Cristo, né? E a oração sendo moldada por essas pregações e a oração coletiva. É só através desses 2 pilares que essa comunidade ela vai ser fomentada no nosso meio. Só que o fato de ser essa comunidade, né, ser sobrenatural, não significa que não há formas de fomentar um ambiente para que isso seja mais favorável, e, consequentemente, também não significa que a gente não pode se desviar desse caminho. Entende o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, é uma obra de Deus, então tudo bem, vai acontecer naturalmente, eu não preciso fazer nada. Se a gente observar as nossas vidas, naturalmente, assim, se a gente para de prestar atenção um pouquinho, a gente começa a se desviar daquilo que a gente devia estar fazendo. E aí, a partir dos próximos 2 capítulos, que desenvolva uma cultura de relacionamento intencionalmente espiritual e obstáculos estruturais a uma comunidade bíblica, ele vai justamente tocar nesses 2 pontos. Cuidados que nós devemos ter e atitudes que nós devemos tomar
para continuar fomentando no nosso meio um ambiente, né, favorável para essa comunidade espiritual e também evitar esses obstáculos aí estruturais ao desenvolvimento dessa comunidade. E é isso. Vamos orar, então? Agora eu estou extremamente, assim, focada em como dirigir a igreja em oração, é difícil. Feche seu olho aí, então. Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Muito obrigada por esse livro que tem nos confrontado tanto, Deus, né? Muito obrigada por esse propósito que o Senhor colocou no coração da nossa liderança de realmente nos confrontar em relação ao tipo de comunidade que temos sido e ao tipo de comunidade que temos fomentado aqui na Igreja Batista Irmão, e que o Senhor possa, através da pregação da Tua Palavra e através desses momentos de oração aqui coletivamente, que o Senhor possa nos convencer das verdades do Evangelho, que o Senhor possa nos convencer daquilo que somos, daquilo que fomos resgatados, daquilo que da forma como devemos nos comportar e de quão grande amor o Senhor teve por nós e, naturalmente, quão grande amor nós devemos ter pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade em relação à Tua Palavra, que o Senhor nos ajude em relação ao nosso coração, que é tão duro e que, na maior parte das vezes, não quer se dobrar ao Senhor, e que o Senhor vá nos transformando, Pai. Que a Tua Palavra realmente quebre os nossos corações, que estar aqui sendo dirigida em oração e em uma só voz, junto com os nossos irmãos e irmãs, orando a Ti, seja algo transformador nas nossas vidas e que o Senhor possa realmente transformar a nossa visão de mundo, a nossa visão de igreja, a nossa visão de evangelho, que a cada dia tenhamos uma visão mais próxima possível da correta, que nós tenhamos a cada dia uma visão mais correta de todas essas coisas e que o Senhor realmente faça essa obra sobrenatural nas nossas vidas, que o Senhor realmente nos tire da nossa zona de conforto em relação às relações e aos relacionamentos que nós cultivamos, a forma como esses relacionamentos se dão, e que no meio de uma geração extremamente individualista, uma geração extremamente consumista, nós possamos, Deus, ser transformados pela Tua Palavra, transformados, Deus, pelo agir do Espírito Santo, pela intercessão do Espírito Santo nas nossas vidas e viver uma igreja da maneira como o Senhor planejou. Peço que o Senhor me ajude, peço que o Senhor ajude os meus irmãos a perseverar nos propósitos que nos foram colocados através da Tua Palavra e que têm sido lembrados sistematicamente pela liderança dessa igreja, e que o Senhor realmente nos perdoe, Deus, e nos transforme para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos ajude a pregar o Teu Evangelho, que em todos os momentos e em todas as oportunidades estejamos atentos à nossa missão principal aqui nessa terra e que nós possamos, Deus, a todo momento nos lembrarmos da nossa igreja e colocarmos a nossa igreja em oração, na figura dos nossos irmãos, na figura da igreja enquanto instituição, que para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós possamos testificar daquilo que cremos, né? Que nós possamos viver conforme as Tuas Escrituras verdadeiramente, não somente até onde vai o limite da nossa zona de conforto. Que o Senhor nos quebre e nos faça de novo se for necessário, Pai. Agradeço muito pela oportunidade de estar na casa do Senhor, agradeço muito por cada vida que o Senhor trouxe aqui essa noite, agradeço muito porque a palavra do Senhor tem sido pregada sistematicamente aqui nesse púlpito e a igreja tem sido consolada, a igreja tem sido confrontada, né, e temos ouvido sobre pecado, temos ouvido sobre o reino do Senhor, temos ouvido sobre quão grande salvação temos em Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador, e que a palavra do Senhor nunca se afaste do púlpito dessa igreja, que o Senhor abençoe ricamente os líderes
dessa igreja, cada pessoa que pega esse microfone para pregar a palavra do Senhor, que o Senhor dê um constante temor do Senhor, né, para que haja estudo, para que haja preparo, para que haja submissão ao Espírito Santo, submissão ao Senhor e à palavra do Senhor, e que a Tua palavra nunca se afaste dessa igreja, que os nossos irmãos continuem sendo edificados e crescendo no conhecimento da palavra do Senhor, e que a igreja esteja pronta para, no caso de ouvir alguma heresia, apontar, corrigir com amor, conforme a Tua palavra demanda. Que o Senhor abençoe, Pai, cada membro dessa igreja, cada liderança, do mais novo ao mais velho, que o Senhor seja conosco, que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor transforme as nossas mentes cotidianamente, para que possamos estar focados naquilo que o Senhor quer de nós, né? Pregar o Evangelho, viver essa missão de pregar o Evangelho, de edificar a igreja, de servir a igreja do Senhor, que o Senhor não nos deixe levar por essas distrações, tantas distrações que temos nesse mundo, tantos anestésicos que temos nesse mundo, que o Senhor tire de nós, enquanto igreja, corações individualistas, e que os nossos corações sejam moldados conforme a Tua palavra, com o senso de comunidade, de fazer a Tua vontade, de pregar o Teu Evangelho, de servir aos nossos irmãos, de servir a nossa comunidade, Pai. Que o Senhor nos dê a graça de alcançar e de manter essas coisas no nosso meio. Muito obrigada, que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos leve para casa com segurança e que o Senhor nos ajude a perseverar nos Teus caminhos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.